Olá pessoal, tudo bem com vocês? No encontro de hoje teremos a ocasião de falarmos sobre Miguel Reale e a teoria tridimensional do direito. Uma primeira questão que eu quero mencionar a vocês, deixar bem claro desde o início, é que Miguel Reale é um daqueles poucos autores que eles não podem ser enquadrados em apenas uma corrente do pensamento. Se fizermos isso, estaremos simplificando muito o pensamento deles, né? Alguns filósofos possuem essa característica, que eles não são apenas, juristas, economistas ou filósofos cientistas, né? Os rótulos acabam reduzindo o pensamento deles, acabam, criando simplificações que a gente pode evitar e vamos fazer esse exercício, né? E assim, Miguel Reale tem uma dimensão filosófica, tem uma dimensão histórica, tem uma dimensão jurídica que é muito forte nele, só que ele é mais de cada uma dessas coisas, né? E isso é uma característica que é essencial também para compreendermos a teoria dele, que no segundo momento vamos adentrar. Mas se fôssemos classificar ele em uma vertente teórica, essa vertente teórica seria o culturalismo jurídico. Eu sei que não é uma adequação 100% que podemos fazer para ele, mas os autores da teoria do direito costumam fazer essa classificação, né? Por quê? Porque das vertentes teóricas possíveis, a que mais se enquadra, a que menos se distancia do pensamento dele, é esse tal de culturalismo jurídico. Pois bem, o que é esse culturalismo jurídico e como que nós vamos trabalhar considerando que Miguel Reale, em parte, é sim um culturalista jurídico, né? Culturalismo jurídico é um modelo explicativo do direito que é pensado inicialmente em oposição ao positivismo jurídico. Positivismo jurídico é um modelo que explica o direito essencialmente a partir da forma e tem ali como grande protagonista o autor famosíssimo, Hans Kelsen. O culturalismo jurídico, especialmente famoso em terras latinas, tal, né? A gente pode citar um Del Vecchio, um Carlos Costa, como também autores culturalistas, e o Miguel Reale, inclusive, né? E eles vão ter a seguinte concepção, né? O direito aparece para nós enquanto um fenômeno cultural. E quando nós concebemos o direito como parte do reino da cultura, enquanto fenômeno cultural, nós precisamos, ainda que de forma imperfeita, trazer uma definição do que é cultura. E para nós, sabendo que essa não é a melhor definição de cultura, mas serve para entendermos o culturalismo jurídico, cultura vai ser tudo aquilo que é produzido pelo homem e tem significado, faz sentido, para o homem, né? Numa definição um pouquinho mais técnica, se optarem, né, podemos falar que cultura é tudo aquilo que é projeção, resulta numa projeção do espírito humano. E é uma divisão dualista, né? Eu tenho coisas que resultam daquilo, de uma construção do espírito humano, e outras que são dados da natureza, decorrem da natureza. E os culturalistas vão conceber o direito, portanto, como uma manifestação imaterial da cultura e é necessário para nós compreendermos adequadamente o fenômeno jurídico. E assim, o direito vai seguir os rumos da cultura. A cultura muda, o direito vai mudar conjuntamente. Se a cultura, ser direcionada a determinado objetivo, o direito também vai aparecer nessa questão, né? Ele será, entre aspas, um acessório, da evolução das discussões culturais, né? E para compreendermos o direito, portanto, precisaremos compreender os valores que constituem determinada sociedade. Uma estratégia que podemos usar para compreender uma teoria é contrapor ela a outras, e especialmente as dominantes, né? E sabendo o domínio, o protagonismo que o positivismo jurídico tem na nossa cultura, é um exercício interessante nós contrapormos em dois pontos essenciais o culturalismo jurídico do positivismo jurídico. E esses contrapontos serão em relação ao conceito de direito e à finalidade do direito, que são perguntas simples, né? O que é e para que serve o direito? Na primeira pergunta, o que é o direito, qual é o conceito de direito, vemos que o positivismo jurídico vai para uma definição formal, uma definição que se apega à estrutura do direito. E pegando ali como referência Hans Kelsen, por exemplo, poderíamos dizer que, para o positivismo jurídico, o direito nada mais é do que um conjunto de normas dotados de coerção e é proveniente, e concretizado por uma autoridade competente. Quando nós vamos para o culturalismo jurídico, os autores concordam com o positivismo jurídico. Só que o que eles vão fazer é acrescentar uma camada adicional na definição. Não é que direito não seja esse conjunto de normas coercitivas provenientes de uma autoridade competente, mas o direito não é apenas isso. E o que eles vão fazer é justamente adicionar uma camada axiológica a essa definição. E daí, assim, para os culturalistas, o direito
continua sendo um conjunto de normas dotados de coerção, sendo provenientes de uma autoridade competente, mas também possuem ali como uma referência em sua construção, na construção do seu conteúdo, a cultura. A cultura que vai ditar qual norma é justa ou injusta em relação, enfim, a determinado fato sócio-histórico, né? Pois bem, essa é a primeira questão. A segunda questão que eu quero contrapor com vocês diz respeito à finalidade do direito. E nós podemos perguntar para que serve o direito? Qual é o telos desse conjunto de normas? E quando nós olhamos o positivismo jurídico, encontramos em Hans Kelsen, por exemplo, que o direito é uma técnica de controle social. E até em determinado momento da teoria pura do direito, ele fala ali de uma paz social, né? E direito na teoria pura do direito, enfim, e também dentro do positivismo jurídico de uma forma mais ampla, serve para trazer para nós segurança jurídica, uma garantia das expectativas de comportamento, sabendo que viver em sociedade é um caos, tem insegurança jurídica, enfim, eu não sei como que você vai se comportar, como que você vai dirigir. O que o direito faz? Ele diminui essa insegurança que é viver em sociedade, criando normas que vão nos trazer expectativas de comportamento. Eu sei que você vai se comportar de determinada forma, porque se você não fizer isso, existirá uma norma jurídica que vai interferir e vai, enfim, te coagir a determinada situação, a determinado resultado. Direito, portanto, dentro do positivismo jurídico, se presta a garantir segurança jurídica. Quando nós vamos para o culturalismo jurídico, lembrando que Miguel Reale se aproxima do culturalismo jurídico, ainda que não seja, não caiba como uma luva para explicar o pensamento dele, mas nesse ponto ele vai concordar, direito é segurança jurídica, mas não é apenas isso, é um algo a mais. E quero agora citar um culturalista chamado François Host, e no livro O Tempo do Direito, ele vai mencionar uma função adicional do direito que Miguel Reale concordaria com essa questão, né? Os outros culturalistas também, né? Ele fala que a função jurisdicional do direito, dizer o direito, enfim, iuris dicta, que é basicamente segurança jurídica, é uma função secundária perto da primária. E a função primária principal do direito seria instituir valores na sociedade, pegar determinado valor que uma cultura considera como melhor, como correto, e instituir e torná-lo obrigatório através das normas jurídicas. Essa é uma ideia que vai reaparecer ao longo da nossa exposição. Agora, adentrando já a teoria do Miguel Reale, eu quero trazer para vocês o conceito principal do pensamento dele. E é simples. Uma compreensão completa do fenômeno jurídico não pode ser feita de forma unilateral. E nesse sentido, ele vai apresentar uma série de críticas a teorias que o antecederam, né? Em especial Hans Kelsen. É interessante quando Miguel Reale vai falar de Hans Kelsen, por exemplo, que ele pede vênia, pede permissão para discordar de Kelsen. Kelsen, jurista que ele coloca como, enfim, a principal mente do direito do século XX. E é inegável, incontestável, enfim, a contribuição de Kelsen para a compreensão do fenômeno jurídico. Mas, feitas as devidas vênias, pedidas as permissões, Miguel Reale passa a tecer críticas, né? E a crítica que ele vai fazer ao positivismo jurídico de Kelsen, a compreensões filosóficas do direito, enfim, que vão analisar a dimensão da justiça, a teorias históricas, de histórias do direito, enfim, sociológicas do direito, a crítica é a mesma. De que essas vertentes teóricas, os autores, enfim, de cada respectiva vertente teórica, teve uma descrição correta do direito, mas incompleta. E a grande contribuição de Miguel Reale, nesse sentido, vai ser falar o seguinte: o principal problema desses autores foi, enfim, ter descrito apenas uma das dimensões principais do direito. Para explicar um pouquinho melhor essa questão, quero compartilhar com vocês um esquema aqui na minha tela, no meu computador, enfim. Coloco aqui para vocês uma relação dos saberes jurídicos a partir do Miguel Reale. Eu sei que a qualidade da imagem não é melhor, basicamente foi uma foto que eu tirei, enfim, a partir do livro Filosofia do Direito do Miguel Reale, mas aqui eu tenho o suficiente para explicar para vocês o conceito que eu quero tratar, né? Basicamente, para Miguel Reale, direito é norma, vamos colocar, enfim, aqui a dimensão normativa, direito norma, direito é também valor e direito é também fato. O principal problema, por exemplo, dos cientistas do direito, dos teóricos do direito, que escreviam dentro da epistemologia jurídica ou da ciência do direito, enfim, é que considerava apenas essa dimensão. O principal problema dos filósofos do direito que problematizavam, por exemplo, o que é a justiça,
e dos cientistas políticos que se dedicavam a discutir o fenômeno jurídico é que descreviam apenas a dimensão axiológica do direito, dos valores. E o principal problema dos sociólogos, historiadores, enfim tal, e Miguel Reale coloca outros, é que eles descreviam apenas a dimensão dos fatos do direito, enfim, de uma culturologia jurídica ali, né? Enquanto para ele, para Miguel Reale, direito é tudo isso. E a compreensão plena do direito deve demandar essas três camadas, essas três questões. Na verdade, quando ele vai criticar Kelsen, ele fala que Kelsen teria tido uma leitura mais completa da norma jurídica se tivesse considerado, enfim, as duas outras camadas. O sociólogo do direito, quando vai descrever o fato, poderia ter uma descrição mais completa do fato se incluísse as outras duas camadas, né? Valores e normas. E a mesma coisa funciona para o filósofo do direito, para o político do direito, cientista político, enfim, que teria uma descrição mais completa acerca dos valores se considerassem os fatos e também a dimensão normativa. E da principal crítica que Miguel Reale vai fazer aos teóricos que o antecederam, sejam eles políticos, juristas, sociólogos, enfim, é que eles tiveram uma descrição incompleta do fenômeno jurídico. Pegaram apenas uma das camadas e não a totalidade do seu objeto. E quando nós fazemos isso, simplificações acabam acontecendo. Uma coisa é eu descrever a norma de forma isolada, como Hans Kelsen fez. Outra coisa é eu descrever a norma em primeiro plano e considerá-la como conectada, como indissociável, enfim, de fatores sociológicos e fatores axiológicos. Uma coisa é eu descrever a justiça em abstrato. Outra coisa é eu descrever a justiça em concreto e relacionada, enfim, com as normas jurídicas. Mesma coisa, enfim, para o historiador do direito ou para o sociólogo do direito. Uma coisa é eu descrever fatos em abstrato. Outras coisas é descrever enquanto aquilo que deve ser, que é trazido pela norma jurídica, e aquilo que nós consideramos como correto, como justo, né? E daí, repito, a principal crítica que Miguel Reale faz aos juristas que os antecederam, sejam eles, enfim, mais voltados à sociologia, política ou ciência do direito mesmo, é que eles analisaram apenas uma dimensão de um fenômeno que é extremamente mais complexo. Sabendo que uma interpretação plena do direito não se limita a uma visão unilateral dos fatos, e sim, enfim, de uma relação mais do que interdisciplinar, enfim, uma relação que Miguel Reale vai chamar de dialética, ele até vai propor uma dialética nova para isso, vamos passar aqui ao ponto do exame da metodologia do Miguel Reale, né? Para ele não basta eu simplesmente colocar norma, fato e valor junto e eu vou ter, enfim, ali uma coisa nova. Não basta. É preciso promover a interação adequada entre esses três elementos, né? Da mesma forma que não basta, sei lá, eu pegar trechos diferentes de 3 filmes, juntar tudo e entregar um produto. Não vai ter uma sinergia legal, não vai ter, enfim, um resultado adequado. Ele até faz essa mesma explicação usando como metáfora os sabores, né? Não basta, enfim, eu pegar 3 produtos diferentes e entregar. Não. Existem algumas sinergias adicionais que surgem quando eu vou somando os elementos. E para promover essa soma dos elementos, para que não seja, enfim, 3 dimensões aleatórias a respeito de um diferente objeto, ele vai propor o que ele chama de dialética de complementariedade ou dialética de implicação-polaridade. Eu vou ler para vocês a definição que Miguel Reale dá acerca dessa dialética que ele está propondo. Uma forma de pensar, uma dialética, que é diferente da dialética grega, seja, enfim, aristotélica ou platônica, né, que é direcionada à verdade, ou seja, uma dialética hegeliana, que visa ali, enfim, uma exclusão, né, através da síntese, tese, antítese e síntese, né, e acaba promovendo certas exclusões. Aqui nessa dialética de complementariedade, eu tenho uma relação diferente. Vou ler para vocês o trecho que Miguel Reale explica isso, que vai ficar mais claro na exposição. Ele escreve, abre aspas, há uma correlação permanente e progressiva entre 2 ou mais termos, no caso aqui, fato, valor e norma, ou seja, 3 termos no objeto que ele toma por análise, os quais não podem compreender separados os quais não podem ser compreendidos separados uns dos outros, sendo ao mesmo tempo irredutíveis uns aos outros. Tais elementos distintos ou opostos da relação, por outro lado, só têm plenitude de significado na unidade concreta da relação que constituem, enquanto se correlacionam e dessa unidade participam. Aqui, portanto, para Miguel Reale,
eu posso ter um objeto, por exemplo, norma jurídica, direito, e a compreensão plena desse objeto vai demandar as 3 dimensões. Vai demandar, enfim, essas 3 facetas do fenômeno jurídico que cada disciplina que antecedeu ele, cada autor que antecedeu, teve como equívoco analisar apenas uma das dimensões do direito. E na medida que começamos de uma dimensão e passamos para outra, sem reduzir a complexidade do direito, passamos para um outro nível de compreensão, em que eu não vou analisar a norma em primeiro plano e a fatos e valores como acessórios, mas sim vou ter a dimensão da complexidade do fenômeno jurídico. Para explicar isso, quero apresentar para vocês um segundo esquema que eu trago a vocês, aqui o esquema de norma jurídica que Miguel Reale traz para nós. Miguel Reale vai definir norma jurídica como a síntese integrante de fatos ordenados segundo distintos valores. Para explicar isso, temos aqui esse esquema que Miguel Reale traz, aparece em vários livros deles, não é exclusividade, enfim, da teoria tridimensional do direito, em vários textos, às vezes até em palestras, enfim, tal, ele fazia esse esquema, né? E esse esquema traz para nós aqui 3 dimensões da complexidade do direito. O direito, enfim, precisa desse esquema em sua integralidade para termos uma leitura correta dos fenômenos jurídicos. E aqui a gente vai ter uma dimensão fática, que vai ser estudada pela sociologia, pela história. Podemos ter aqui, enfim, uma dimensão axiológica, que vai ser discutida pela filosofia, pela economia, enfim, outras ciências que discutem valores. E aqui nós vamos ter proposições normativas que podem ser discutidas pelo direito. E nesse esquema que eu trago para vocês, a gente pode começar a análise por qualquer uma das partes, seja pelo complexo fático, seja por aqui, seja por aqui. A gente vai ver que a compreensão de uma parte demanda a compreensão dos outros. Se eu querer fazer que nem Hans Kelsen e descrever a norma jurídica de forma isolada do restante, a descrição será incompleta. E é por isso que nós temos que considerar todo o esquema para podermos fazer, enfim, uma descrição mais completa do fenômeno jurídico. Claro, o que o Kelsen fez de pegar uma parte, isolar o esquema e descrever, enfim, de forma exaustiva, tem seu valor, isso é inegável. Mas uma descrição mais rica é a partir do todo. Para efeitos didáticos, quero começar, enfim, aqui em relação ao complexo fático, que eu entendo que é o mais simples para exposição. Dentro do complexo fático, temos fatos. E fatos aqui pode ser qualquer coisa que acontece na realidade e que possui uma relevância jurídica. Pode ser, por exemplo, um fato econômico, sei lá, reforma da Previdência, pode ser um crime, por exemplo, matar alguém, ou pode ser uma discussão judicial, como nós estamos tendo agora, uma discussão que gera bastante polêmica e é interessante para explicarmos, tomarmos como exemplo aqui, que é a discussão do aborto, que está sendo discutido no STF na ADPF 442. E em relação a esse fato, aborto, nós podemos, enfim, estudar a partir da sociologia, história tal, e outras vertentes. Só que para a compreensão do direito, em relação a esse fato, aborto, é determinante a consideração sobre o que Miguel Reale vai chamar de complexo axiológico, né? E dentro da nossa cultura, em relação ao mesmo fato, aborto, nós vamos ter valores diferentes. Vamos ter um valor 1, um valor 2, um valor 3, um valor N. Basicamente, vários valores. Por exemplo, em relação ao fato aborto, nós podemos pegar um valor 1 cristão, um valor cristão que vai dizer o aborto é errado em toda e qualquer circunstância. Podemos pegar um valor feminista, vamos chamar assim, um feminista mais extremo, que vai colocar aqui em relação ao fato aborto, aquele princípio, né? Meu corpo, minhas regras, logo, defendendo um direito absoluto da mulher sobre o seu próprio corpo, nós poderíamos falar que, a partir desse valor feminista, o aborto seria devido em todas as circunstâncias, né? Daí seria permitido. Podemos pegar um valor 3, que é um valor médico, e a partir de uma perspectiva médica, enfim, científica, a gente pode falar, olha, a vida começa a partir de tal período da gestação, e aqui nós teríamos um outro valor, uma outra perspectiva para analisar o mesmo fato. Podemos ter, na verdade, N perspectivas, né? Vou citar mais uma, que é deixar as coisas do jeito que estão, né? E essa é uma possibilidade que o STF tem ao julgar essa DPF 442 que estou tomando como exemplo, que é permitir o aborto em algumas hipóteses, né? Sendo elas 3,5, vamos chamar assim, né? Vítimas de estupro, risco de morte para a mãe, anencefalia, e a outra que é bem aceita na jurisprudência, só que não tem, enfim, ainda uma eficácia erga omnes, por não haver uma decisão do STF sobre isso, que é quando a gestante está com, enfim, quando
a ocorrência ali da síndrome de Edward, quando, enfim, a criança quando nascer não vai ter uma expectativa de vida e vai morrer, enfim, nos primeiros dias ou semanas após o nascimento. Daí, nesse caso, a justiça brasileira tem autorizado o aborto. Mas o que é determinante para nós? Vimos que numa cultura existem vários valores distintos. Valor 1, valor 2, valor 3 em relação ao mesmo fato. Se eu pego um valor 1 em relação a esse fato, vai me gerar aqui para nós uma possibilidade normativa número 1. Ou seja, nesse caso aqui, se eu pego um valor cristão, o aborto seria proibido em todas as circunstâncias. Se eu pego aqui um valor 2, que no nosso exemplo hipotético é o valor feminista, eu teria uma outra proposição normativa, que vai ser o quê? O aborto é permitido em todas as circunstâncias. Se eu pego o valor 3, eu terei outra proposição normativa e assim vai. E assim, Miguel Reale diz que, em algum momento, depois da discussão, por um critério político, por uma deliberação política, nós vamos escolher um valor em detrimento de outros e conferir força normativa a ele, conferir obrigatoriedade a determinada conduta. E assim, os políticos, e o STF nesse caso, querendo ou não ter uma dimensão política na decisão que ele vai ter que tomar, vai ter que decidir qual valor, em relação a determinado fato, ele vai revestir de força normativa e passará a ser obrigatório para todos. Né? Quando nós fazemos esse esquema, e aqui é a parte importante para nós, né? A compreensão da norma, daquilo que é obrigatório, demanda a compreensão dos outros fatores. Há camadas anteriores que enriquecem a compreensão da norma. Se eu pego uma norma simples, por exemplo, matar alguém em pena de 6 a 20 anos, eu tenho um fato homicídio, e eu tenho ali valores que vão falar, é errado, tal, e a gente deve punir com tal rigor. Né? E isso afeta a construção normativa. É importante falar aqui também que esses valores não são apenas valores morais, por exemplo, certo ou errado, ou valor religioso, tal. Pode ser, conforme o fato, valores de outras ordens. Se eu pego, por exemplo, um fato, reforma da Previdência, eu posso colocar aqui para nós um valor liberal, um valor social, um valor libertário, um valor, enfim, de outras dimensões. Né? É possível valores não apenas uma perspectiva moral, mas também econômica, né? Considerando, enfim, uma divisão entre economia e moral. Né? Agora eu quero partir para a apresentação de um outro esquema do pensamento do Miguel Reale, de como que essas normas aparecem de forma dinâmica numa relação temporal. E esse esquema é a razão pela qual podemos até nos referir como a teoria tridimensional do direito sendo uma teoria quadridimensional, né? Considerando uma dimensão cronológica, também temporal. Né? Vamos analisar juntos esse esquema. Eu tenho aqui novamente um esquema sem a resolução ser a melhor possível, mas vamos sublinhar aqui alguns detalhes. Né? Eu tenho um valor 1, fato 1, que deu origem a uma norma 1. O que Miguel Reale traz para nós, enfim, em suas teorias, é que esse valor 1, enfim, que aparece aqui na primeira construção, por sua vez, essa norma 1 aqui que eu sublinhei, enfim, pode e será a base para a construção de um valor 2, de um fato 2, dando, enfim, aqui a origem a uma outra relação. Ou seja, uma conclusão importante aqui para nós. Uma norma afeta a criação de outros valores. E uma norma pode ser alterado caso surjam novos valores e novos fatos sociais. Aqui nós temos uma relação dinâmica em que nós podemos, enfim, pegar, enfim, aqui, uma norma 1, um valor 1, fato 1, que vai dar origem à norma 1. Essa norma 1, por sua vez, pode ajudar na construção de valores 2, fatos 2, que por sua vez vai dar origem, enfim, a uma nova norma que pode dar origem a novos valores, a novos fatos e assim sucessivamente numa relação dinâmica. Né? Miguel Reale traz alguns exemplos no seu texto, enfim, ao longo de suas obras, palestras, de como isso pode acontecer. A forma mais evidente que acontece é em relação a mudanças de valores. Nós sabemos que em tempos diferentes a nossa sociedade tem valores diferentes. Por exemplo, o nosso valor em relação a questões raciais, a questões, enfim, sexistas, muda muito de hoje para 10 anos atrás e também para um século atrás. E daí, ao longo do tempo, nós temos, em relação a fatos semelhantes, valorações diferentes. E também isso vai acontecer em relação a fatos, no sentido em que, ao longo do tempo, nós teremos inovações no mundo dos fatos que podem implicar na releitura, na revisão das normas jurídicas. Uma mudança no mundo fático pode ensejar uma alteração legislativa. Né? E Miguel Reale, em seus textos, ele é farto na apresentação de exemplos desse tipo de fenômeno.
Mas a proposição que eu quero guardar, eu quero que vocês registrem a partir desse esquema, é basicamente que uma norma pode afetar a construção de valores na sociedade. Quando nós colocamos essa proposição, eu quero apresentar para vocês agora um último esquema que ajuda a compreender o pensamento culturalista, em especial aqui o pensamento de Miguel Reale. Vou desenhar aqui para vocês. Falei para vocês no início da exposição que, para os culturalistas jurídicos, o direito também serve para instituir valores na sociedade. E no esquema anterior que nós vimos do Miguel Reale, ali temos o primeiro flerte com essa função adicional. Quando perguntamos para Miguel Reale para que serve o direito, ele fala de forma direta que é o bem comum. E claro, ele acaba não detalhando muito bem essa discussão do bem comum, pelo menos na obra Teoria Tridimensional do Direito, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Só que quando nós analisamos como que as normas jurídicas são criadas e reproduzidas ao longo do tempo na sociedade, podemos elaborar um esquema um pouquinho mais rico. Eu sei que esse esquema aqui visualmente não é o melhor, a aula de hoje não é de design, é de direito, enfim, né? Mas serve para explicar, enfim, um determinante que eu quero passar para vocês. Vimos no primeiro momento que na criação de normas há subjacente uma discussão de fatos e valores que compõem, enfim, esse processo de criação legislativa. Fato é, essa norma, que tem um valor em si, vai ser concretizada na sociedade. Ela vai, enfim, começar a surgir em casos que envolvam a aplicação dessa norma. Pessoas vão ser processadas e alguns resultados vão advir. Na medida que essa norma é aplicada ou não, isso gera efeitos na sociedade. E esses efeitos na sociedade vão gerar novos valores, vão afetar o ethos, a ética, o comportamento das pessoas. Vamos supor, por exemplo, que eu criei uma norma com um valor verde, um valor ecologicamente correto nela, trazendo, enfim, regras mais rígidas sobre cuidados com o meio ambiente. A partir do momento que eu começo a concretizar essas normas, isso vai, enfim, pessoas vão sendo punidas se descumprirem essas regras, isso vai passar uma mensagem para a sociedade. Isso vai passar, enfim, uma mensagem falando, olha, não faça isso, porque senão você vai ser multado. E apesar que, no primeiro momento, a maioria das pessoas cumpram essas normas em virtude da coerção, isso aos poucos vai passando uma mensagem para a sociedade e vai criando valores novos. De forma que, se num segundo momento eu tentar criar uma norma mais forte, mais restritiva em relação a questões ambientais, isso já vai passar mais facilmente. Por quê? Porque a sociedade já vai ter abraçado aqueles valores. Claro, isso num ponto de vista ideal, mas esse esquema também serve para explicar o desvirtuamento em relação a isso. Por exemplo, se eu crio uma norma falando que, em relação ao fato improbidade administrativa, corrupção, com valor reprovando esse tipo de conduta, e quando eu vou concretizar essas normas, começo a processar, sei lá, políticos e ninguém é punido, passando o efeito, enfim, tendo essas normas o efeito impunidade, a mensagem que eu passo para a sociedade é de reforçar esse comportamento. E daí esse esquema aqui serve para explicar a criação virtuosa de normas e também a instituição de valores que nós consideramos como correto, mas também ajuda a explicar como que determinado comportamento que nós reprovamos é proibido por lei, acaba se disseminando na sociedade. E daí assim, repito, se eu crio uma norma punindo comportamentos imorais na administração pública, mas ninguém é punido, a mensagem que eu passo é de impunidade. Isso afeta o quê? Os valores da nossa sociedade brasileira. Desse esquema, enfim, acaba servindo para os dois sentidos. Mas de forma ideal, e aqui nós poderíamos fazer uma espiral, né? Enfim, eu tenho uma criação de uma primeira norma que vai ser concretizada, vai produzir efeitos na sociedade, vai mudar o ethos da sociedade, os valores da sociedade, e num segundo momento, esses valores que, sei lá, criaram uma consciência ambiental maior em nós, diminuíram o preconceito, a discriminação, enfim, no segundo momento fica mais fácil criar uma norma mais forte com o mesmo valor, e assim vai. E assim vai no que seria, enfim, numa espiral evolutiva. Eu sei que isso não é uma espiral, o desenho é horrível, mas serve para explicar o propósito, enfim, da exposição acerca do pensamento de Miguel Reale. Agora, me encaminhando para a conclusão dessa exposição, quero mencionar para vocês alguns postulados do pensamento de Miguel Reale. O primeiro deles, e também um dos mais importantes, é que fato, valor e norma são indissociáveis. A compreensão disso
é necessária e indispensável para que possamos ter uma leitura mais aprofundada das teorias pós-positivistas e também mais crítica. Por quê? Porque os pós-positivistas, de certa forma, vão propor, enfim, um extrapolamento da forma do direito para a discussão de conteúdos também, né? Isso é uma característica do pensamento deles. Mas Miguel Reale trouxe para nós uma estrutura que nos ajuda a compreender essa relação de uma forma ainda mais aprofundada. Segundo ponto que eu trago para vocês é que a teoria tridimensional do direito do Miguel Reale, de certa forma, é quadridimensional. Por quê? Porque fato, valor e norma devem ser compreendidos dentro também de uma estrutura histórica. E nós vimos que, ao longo do tempo, as normas vão afetar a construção de valores, que vão afetar fatos, que vão afetar, enfim, por sua vez, novas normas e assim sucessivamente. De forma que a dimensão temporal é interessante para termos uma compreensão mais rica também dessas dimensões acerca do direito. Mas isso é uma interpretação que não é tão disseminada no meio acadêmico e também nós não sabemos se é tão aceita assim ou não. E uma última conclusão que eu quero trazer para vocês, que Miguel Reale, quando trata da discussão da finalidade do direito, ele acaba sendo meio lacunoso, falando que o direito se dedica ao bem comum. Mas quando nós vamos para as obras últimas do Miguel Reale e vemos ali a discussão dele sobre justiça, percebemos um colorido a mais na discussão, né? Na verdade, em algumas obras ele até vai fazer uma defesa mais forte, enfim, de alguns valores que possuem certa objetividade, né, que ele vai chamar de invariantes axiológicas. Mas isso eu converso para um próximo vídeo. Como conclusão, quero compartilhar com vocês um trecho de um capítulo importante, enfim, da teoria tridimensional do direito, do Miguel Reale, que ele fala sobre a justiça. Miguel Reale disse, abre aspas, entendo que a justiça não é um valor que tenha um fim em si mesmo. É um valor supremo, cuja valia consiste em permitir que todos os valores valham, numa harmonia coerente de ideias e de atitudes. Em verdade, sem base de justiça não pode haver ordem, nem segurança, assim como riqueza passa a ser privilégio de alguns. O uso da força só é legítimo quando se funda em razões de justiça. E assim, a justiça aqui será um meio, uma condição necessária para nós atingirmos determinado bem comum, que é a finalidade primordial do direito. Mas essa discussão fica para um próximo vídeo.